Esse já é o 7º ataque a carro forte em movimento na região desde 2015 e o 2º na rodovia Abrão-Assede. O último caso foi em agosto desse ano, na rodovia Anhanguera. 2 vigilantes ficaram feridos. O carro forte tinha acabado de sair de Orlândia e seguir em direção a Ribeirão Preto. No quilômetro 336, foi fechado por um dos carros usados pela quadrilha. O motorista do carro forte perdeu o controle e só parou depois de bater na cerca de uma fazenda. A quadrilha abriu fogo e os 4 vigilantes foram obrigados a sair. O carro forte foi partido ao meio, o teto arrancado. Pelo chão, pedaços de ferro, pneus e munição pesada. Setembro de 2017, a ação foi na rodovia Carlos Tonani, perto de Jaboticabal. Houve explosão, roubo de dinheiro, mas ninguém ficou ferido. Março do ano passado, também na rodovia Carlos Tonani, mas desta vez em Barrinha. Os bandidos explodiram o carro forte, levaram tudo que tinha dentro e na fuga eles mataram um policial militar. Abril de 2016, rodovia Anhanguera, Luiz Antônio. Os assaltantes também levaram dinheiro e deixaram 2 vigilantes feridos. Novembro de 2015, rodovia Antônio Machado Santana, em Guatapará. Mais um segurança da empresa de valores perdeu a vida no confronto com os assaltantes. E em agosto de 2015, na Abrão-Assede, entre Cajuru e Mococa, os ladrões mataram um vigilante e levaram todo o dinheiro. Já tem participação de telespectador, você posta no Twitter e a gente mostra aqui em tempo real. Luiz Caldas está dizendo, bandidos fazem o que querem, coitados de nós, coitada da polícia, coitada do Brasil. É a violência que aumenta não só aqui na região, mas em todo o país, como a gente tem mostrado, né, Guilherme? Pois e é. a Karina Florindo está falando que absurdo, até quando vão esses ataques, cadê a segurança? Não tem jeito, todo mundo fica amedrontado, né? Porque a gente já teve exemplos, como a gente falou, esse já é o 7º caso e muito perto das pessoas. E não só isso, vidas foram perdidas, né, Luciana? É o poder que a gente vê, né, de explosivos e de armamento na mão desses bandidos. Exatamente. Bom, lembrando, na madrugada da segunda-feira da semana passada aqui em Ribeirão, teve aquele ataque à empresa Brinks. Então, são 2 casos, aquele e o de hoje, que as quadrilhas usaram uma quantidade muito grande de explosivos. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o perito criminal Evandro Lawrence. Evandro, obrigado pela sua participação aqui no EPTV1. Queria começar perguntando o seguinte, como é que essa grande quantidade de explosivos, foram 3 ataques, além desses 2 que eu falei, teve o caso do ataque também na região de Campinas aos bancos, em um curto período de tempo, em menos de uma semana e meia. Como é que grande quantidade de explosivos chega na mão dessas quadrilhas? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O controle de explosivos no Brasil é feito pelo Exército Brasileiro. E algumas empresas têm autorização para usar esse tipo de mecanismo de explosivos, né? E são, por exemplo, construtoras, empresas de garimpo e mineradoras que fazem extração de pedras, né? Extração mineral, mineradoras mesmo. E muitas vezes esses explosivos são comprados e são armazenados com quase nenhuma segurança em ambientes das próprias mineradoras, das próprias empresas. E aí a gente vê o desvio desse material, às vezes o roubo desse material. Roubo propriamente dito assalto, nessas pedreiras, né? Às vezes o desvio por corrupção mesmo, pela falta de controle. E aí eles vão acabar na mão de criminosos que vão fazer esses ataques com essa proporção estrondosa. Evandro, você é perito criminal e como é que tipo de pista, que tipo de ferramentas que a polícia deve ter e tem para chegar até essas quadrilhas? Porque em todos os casos que a gente mostrou, poucas pessoas foram presas. Guilherme, o principal são os locais de crime, né? Então, o local onde aconteceu essa explosão, ele precisa ser preservado para que todas as evidências, todos os vestígios que vão falar alguma coisa para o perito, que vão contar a história do que aconteceu, eles possam ser preservados e que não haja nenhuma contaminação. Que tipos de pistas? O que deve ser preservado? O carro forte, o local da explosão, o projétil da munição usado? Na verdade, toda a circunscrição deve ser preservada para que os peritos, então, decidam o que vai ser analisado na hora em que assumirem esse local para fazer essa perícia de local de crime. Da mesma maneira, a investigação pode conduzir, por exemplo, a locais onde esses criminosos se reuniram, onde planejaram esse assalto, essa atividade. Passos para trás, né? Isso. A gente teve exemplo no caso aqui da Prossegura, aqui em Ribeirão Preto, que o chefe da quadrilha alugou uma chácara.
isso também pode levar até o paradeiro dessa quadrilha. Exato, porque lá você vai coletar vestígios biológicos que podem mostrar, pelo perfil genético, a coincidência com outros eventos de explosão e até de condenados que já estejam no banco, registrados no banco, e isso você consegue desenhar melhor a composição dessas quadrilhas, o movimento, o que tem acontecido, com quem eles se relacionam. Então, isso é importante. Outro lugar também de evidência são os carros encontrados. Se eles forem preservados, também você consegue evidências biológicas ali dentro que vão levar à análise de DNA. Tá certo. Tudo isso vai ser feito e a gente vai acompanhar o trabalho da investigação e da polícia. A gente recebeu aqui no estúdio Evandro Lawrence, perito criminal. Evandro, obrigado pela sua participação.